Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é o vídeo número 13 sobre Kubernetes e hoje eu vou falar um pouquinho, voltar a falar sobre o assunto de VPN. Hoje eu vou demonstrar aqui para vocês um outro tipo de VPN, que é o VPN como um container. Então, de um lado eu vou ter o ambiente on-prem com um gateway, com um gateway de VPN, e do outro lado eu vou ter um container. Vou criar aqui um container baseado em StrongSwan, que é um open source VPN IPsec, e vou fechar esse túnel e a ideia é que no final eu possa, do ambiente on-prem, acessar a rede 172.172.30 do container, beleza? Então, bora ver a demonstração aí, pessoal. Bom, pessoal, na demonstração de hoje eu vou me basear aqui nesse diagrama, tá? Então aqui eu já tenho um cluster Kubernetes criado e eu vou nesse vídeo demonstrar aqui a criação da VPN IPsec como um container, tá? Então a ideia é a gente criar esse container StrongSwan. Esse container vai fechar um túnel IPsec com o meu on-prem, e uma máquina que eu tenho aqui desse lado direito aqui no on-prem, ele vai ser capaz de pingar o container aqui que está dentro desse worker node, tá? Então esse é o diagrama da minha demonstração de hoje, tá? Bom, o cluster aqui ele tem uma rede, ele tem duas redes aqui, duas subnets, tá? Então um 7230, para os pods, e um 7221 para os serviços que estão aqui no Kubernetes. E aqui desse lado, na verdade, o diagrama mostra um IP 192 alguma coisa, um /24. Eu vou usar, na verdade, um 10.150/24, tá? /26. Então eu vou ter uma máquina aqui 10.150 que vai ser capaz de chegar até a 172 depois que eu fechar esse túnel, tá? Então esse é o intuito da demonstração aqui. Então eu vou nesse worker node aqui, nesse pod, nessa minha aplicação, eu tenho uma aplicação comum que eu já mostrei em outros vídeos, que é aquele guestbook. A intenção é que eu consiga chegar aqui na parte front-end, tá? Então aqui eu vou disparar um comando curl e vai chegar até esse container e voltar, tá? Bom, eu vou outro ponto aqui, eu vou partir do princípio de que todos os pré-reqs do Helm eles já estão instalados na máquina. Então eu já fiz isso com antecedência, tem vários links aqui nessa documentação, e eu deixo o link dessa documentação então aqui na descrição do vídeo. E aqui, assim, ele já está todo configurado, então o Helm já está configurado no meu laptop, eu já iniciei o Helm aqui, ele já também criou o tiler dentro do meu cluster. E aqui eu vou partir desse comando aqui. Então eu também já fiz esse comando, eu já criei esse config.yaml, eu vou mostrar a estrutura desse arquivo de configuração. E a ideia do Helm, ele é um package manager para o Kubernetes. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma imagem, vai pegar um arquivo de configuração, ele vai fazer um merge dessas duas coisas e vai fazer o deploy da aplicação dentro do cluster, tá? Então essa é a intenção, um resumão, se eu tiver que resumir o Helm, ele é exatamente isso, tá? E aí ele facilita bastante aqui, principalmente o deploy de aplicação que tem múltiplos componentes. Aqui nesse caso aqui ele é só o StrongSwan. Poderia fazer isso de algumas outras formas, mas o Helm ajuda bastante a separar o que é o StrongSwan, o container, a imagem, do arquivo de configuração, tá? E esse arquivo de configuração ele tem vários parâmetros, e vocês podem consultar depois com mais detalhes aqui, com mais calma, mas basicamente são parâmetros do túnel IPsec, tá? Então todo o hash que eu uso aqui no IKE, no ESP, o local subnet, remote subnet e assim por diante, tá? E aí esse comando aqui é que vai fazer exatamente o merge do arquivo de configuração com a imagem, tá? E aí ele vai disparar o deploy da aplicação, o deploy da aplicação no meu cluster. Então vamos fazer isso aqui. Aqui então desse lado eu vou dar um vim aqui no config YAML. Então um diretório errado aqui, deixa eu mudar aqui. Legal. Então aqui vamos lá, vim config. Esse é o config YAML, tá? Então vocês vão ver as linhas que não estão comentadas, são os parâmetros que eu vou passar para a aplicação. Então ele tem vários parâmetros aqui, como eu mostrei ali na página, na documentação, tá? Então aqui é basicamente acertar todos esses parâmetros.
né? No final ele tem os parâmetros de IPsec, o secret que eu vou usar aqui. Então, como é só um exemplo, uma demonstração temporária, eu vou usar uma secret bem pequena aqui. IBM Cloud 1234 @, tá? Então tem um outro ponto que não pode esquecer aqui é que a autenticação também é baseada em ID. Então eu tenho que dar um ID para o meu remote e para o meu local. E lá na outra ponta eu também tenho que fazer a mesma coisa, né? Tem que esse ID remote que eu dei aqui no caso para esse StrongSwan, lá no meu firewall tem que indicar esse ID on-prem também, tá? Então senão ele não fecha. E tem um outro parâmetro aqui que também é o parâmetro de quem recebe, quem faz, quem inicia a comunicação, tá? Que é o auto. Então esse parâmetro auto aqui eu também tenho que acertar, tá? Então nesse caso aqui o StrongSwan ele está atrás de um firewall, ele tá com um NAT na frente dele, tá? Então eu tenho que colocar ele aqui para ele startar a comunicação, porque a outra ponta não consegue chegar nele diretamente. Então eu dou um auto start, ele inicia a comunicação, o meu firewall tem um IP público, né, um IP válido na internet, e aí eles fecham, eles começam a se conversar, fazem a autenticação pelo ID e pelo pre-shared key, tá? Então esses parâmetros eles são obrigatórios, tá? Aqui nesse caso eu poderia até usar um edge também, porque ele criou aqui no Kubernetes um load balancer, tá? E ele também expôs um IP público com as portas expostas, então também ele aceitaria, mas nesse caso aqui eu configurei dessa maneira e deu bem certo aqui, tá? Bom, beleza. Então deixa eu sair aqui do arquivo. A linha de comando que eu vou fazer para instalar isso aqui é exatamente essa linha, tá? Na documentação. Então helm install -f, o arquivo de configuração, um nome que eu chamei aqui de VPN e a imagem, no caso IBM/StrongSwan, tá? Vamos startar ele aqui. E aí nessa outra ponta, essa máquina aqui é o que está no meu on-prem, tá? Então é uma máquina que ela vai receber as comunicações, né? Atrás do firewall, e a partir dessa máquina eu vou poder chegar até o container. Então aqui ó, ele me deu um resumo, ele já falou que criou aqui os pods, ele já expôs o serviço do load balancer na rede pública. E ele me dá aqui umas linhas de comando para que eu possa verificar se ele subiu ou não, tá? Então vamos executar isso aqui. Vou partir desse export aqui, criando uma variável aqui de ambiente. Vamos ver se ele já foi. E aqui nessa linha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou executar um comando dentro do meu pod. E esse comando é o IPsec status. Tá? Então, posso dar um aqui. Do outro lado também eu posso dar um IPsec status. Então ele tem uma conexão estabelecida aqui. E aqui também eu tenho, eles são, na verdade é um espelho um do outro. Tá? Então já tem uma comunicação rolando entre esses dois ambientes. Aqui nesse caso, vamos dar um comando aqui, kubectl get services. Então ele vai me listar os serviços, e para aquele exemplo do guestbook, eu tenho o front-end exposto nesse IP aqui, 172.21.77.92, que é o cluster IP. Tá? Ele também vai funcionar como external IP, mas nesse caso a ideia é usar o IP 172, né, que a gente configurou aqui. Então eu vou dar um curl para esse IP. Ele tem que me retornar a estrutura HTML, então, que é exatamente isso aqui. Então, isso aqui está perfeito, ele está se comunicando. Então, um lado on-prem com um lado do cluster Kubernetes. Bom, pessoal, se gostaram do vídeo, dê um like, deixe seu feedback aqui na área de comentários do YouTube. E o mais importante, assinem o canal para ajudar a gente a manter esse canal ativo. Beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, um abraço, fui!